Nosso próximo algoritmo é a busca em profundidade, ou Depth First Search. Basicamente, a busca em profundidade expande o nó mais profundo. Então, em vez de expandir o nó mais raso, que é no caso da busca em largura, ele vai expandir o nó mais profundo e, no caso, ele vai usar uma pilha para organizar meus nós. Então, minha fronteira agora vai ser uma pilha em vez de ser uma fila. Né? Então, vamos ver esse exemplo aqui. Eu começo com o meu nó A aqui na minha fronteira, é o único nó na minha fronteira, eu vou expando o A e gero os nós B e C. Tá? Então, eu considero que eu vou empilhar o C, depois eu empilho o B. Então, o próximo nó a ser expandido é o B. Né? Então, eu vou expandir o B, gerei o D e o E. E esses nós são empilhados, eles não são enfileirados. Então, está o C na minha pilha, agora eu empilhei o E e empilhei o D. Então, o próximo nó a ser expandido é o D. Expandi o D, gerei o H e o I. Então, de novo, minha pilha agora é C, E, I, H. O próximo nó a ser expandido é o H. Tá? Como o H não gerou filhos e não é meu nó objetivo, tá? Eu posso simplesmente ignorar ele e desempilho o próximo nó. Nota que nesse momento aqui o H saiu da memória, eu não estou mantendo ele mais na memória. Então o próximo a ser expandido é o I, eu desempilho o I, expando ele também não tem filhos, então eu volto para trás, vou retirar da memória o D também, porque eu já expandi os filhos dele, expandi o D, e o próximo a ser expandido é o E. E assim vai, tá? Expandiu o J, desculpa, o E gerou o J, gerou o K, né? O C continua lá embaixo da minha pilha, então C, K, J, expandiu o J, não tem filhos, expandiu o K, não tem filhos, e assim vai, tá? Só depois de expandir toda essa sub-árvore aqui, ele vai expandir o C, gerou o F e o G, e assim vai. Tá? Supondo que meu objetivo está em M aqui, tá? Ele expandir esses todos aqui, tá? Ou seja, o G está esperando, ele expandiu o L não tem filhos, depois ele expandiu o M, e aí finalmente chegou no meu objetivo aqui. Fazendo agora a análise da busca em profundidade. Ele não é completo, tá? O algoritmo vai falhar se eu tiver caminhos infinitos ou se eu tiver loops. Tá? Nota que eu não estou testando, no exemplo que eu mostrei, eu não testei nós repetidos, então se eu tiver uma sequência de nós repetidos, ele pode entrar em loop, ou se o caminho for infinito, ele pode entrar em loop. Então, aqui no caso, se eu chegasse aqui, tivesse um caminho infinito e minha solução tivesse aqui, eu nunca ia encontrar essa solução. Esse que é o problema. Tá? Então, se eu for seguir um caminho infinito, o algoritmo pode não ser completo. Além disso, ele não é ótimo. Tá? Ou seja, como ele vai em profundidade, né, voltando aqui, supõe que meu C é um objetivo e o J é um objetivo aqui. Tá? E cada passo tem um custo 1. Então aqui ele encontraria, tá, o meu objetivo com custo 3, sendo que aqui eu tenho um objetivo com custo 1. Como ele vai em profundidade primeiro, ele pode ser subótimo, ele pode retornar um caminho que não seja ótimo. Então, qual que é a vantagem da busca em profundidade? Se ele não é completo nem é ótimo, a vantagem dele vai estar na complexidade, especialmente na complexidade de espaço. Tá? Se eu considerar que o branching factor é B e M é a profundidade máxima que ele vai ter que descer, que ele desce na minha árvore, eu tenho que a minha complexidade de espaço ela é linear, é B vezes M. A gente consegue observar isso aqui. O tanto de nós que são mantidos na memória é proporcional a esse caminho que eu estou, é linear a esse caminho que eu estou seguindo aqui. Então, se isso aqui for M, eu tenho que manter M mais algum outro na pilha esperando. Tá? Ele não mantém os nós que já foram expandidos, ele não mantém na memória, e os nós que estão esperando fica lá embaixo da pilha. Só depois de eu desempilhar e de eu tratar todos esses que eu começo a expandir esses aqui. Tá? Então, a grande vantagem da busca em profundidade é a complexidade de espaço, que é linear. Tá? A complexidade de tempo continua sendo exponencial, porque eu vou ter que explorar todos os nós na minha árvore. Tá? Agora, ele vai ter um agravante que, no pior caso, pode ser muito ruim se M, ou seja, o nível máximo que eu desço na árvore, seja muito maior do que D, que é a profundidade da solução. Né, que seria o caso se aqui, por exemplo, a minha solução tivesse aqui no C, ou seja, a minha solução está no primeiro nível, mas eu tive que descer
essa subárvore aqui, suponho que essa subárvore tem um M bastante grande, eu tenho que descer muitos níveis aqui para conseguir encontrar a solução aqui. Então, nesse caso, a complexidade seria, inclusive, a complexidade de tempo seria pior do que a complexidade de tempo da busca em largura, porque a busca em largura é B elevado a D, enquanto aqui é B elevado a M. Mas só, de novo, chamando a atenção, a grande vantagem da busca em profundidade é que o espaço consumido é linear. E tem uma pequena variação da busca em profundidade, que é a busca backtracking, que talvez vocês já estudaram em algoritmos também. Né? A ideia do backtracking é que eu não gero todos os filhos, eu vou gerando um filho de cada vez. Então eu gero o primeiro filho, expando ele, se não deu certo eu volto para trás, gero o segundo filho, não deu certo, volto para trás, gero o terceiro filho, e assim vai. Tá? Com isso eu economizo mais memória ainda, mas eu tenho que ter uma forma de conseguir voltar para trás para poder ir gerando os filhos um por um. Uma pequena variação da busca em profundidade é a busca com profundidade limitada. Na busca com profundidade limitada, o que a gente vai fazer? A gente vai ter um máximo, uma profundidade máxima até a qual eu vou descer. Com isso eu evito do caso de eu entrar num loop infinito, por exemplo, de eu sair descendo num ramo e aquele ramo for infinito. E aí com isso eu não consigo chegar na solução. Só que a busca em profundidade limitada é interessante quando você tem algum conhecimento mais geral sobre o problema e sabe que a solução vai estar numa profundidade menor do que a profundidade que você está colocando. Né? Então, se tiver um conhecimento sobre isso, você garante que a busca com profundidade limitada vai ser completa. Ou seja, esse algoritmo ele só é completo se o L for maior ou igual a D. Ou seja, se a profundidade onde eu encontro a minha solução for menor ou igual à profundidade que eu estou pondo no limite. Com isso, eu sei que na árvore que eu vou gerar, essa profundidade vai estar lá. Mas apesar de ser completo, ele continua não sendo ótimo. Por quê? Porque da mesma forma da busca em profundidade, pode ser que eu tenha que descer e ache uma solução subótima num ramo, sendo que eu tinha uma solução ótima num ramo que está mais à direita e que vai ser explorado depois do nodo mais profundo que eu já explorei. Em termos de complexidade, é a mesma complexidade da busca em profundidade, só que agora substituindo o M, né, do caminho mais longo que eu segui, por L, que é o limite da minha profundidade limitada. Então, a complexidade de espaço é O de B vezes L, é linear, continua linear. A complexidade de tempo é O de B elevado a L. Então, vamos ver aqui o algoritmo da busca com profundidade limitada, que serve também para a busca em profundidade. Tá? Então, a busca com profundidade limitada recebe a definição do problema e recebe esse limite e vai retornar, né, ou o nó da solução aqui, que eu estou usando a sintaxe do livro novo, então é um pouquinho diferente da sintaxe dos algoritmos que a gente viu, mas ele vai retornar, então, o nó que representa a solução, tá? vai retornar ou uma falha, né, se ele não encontrar a solução, ou o cutoff se ele chegar no limite e não tiver encontrado a minha solução também. A minha fronteira vai ser uma pilha, né? Então uma LIFO queue, ou seja, uma fila last in, first out, que nada mais é do que uma pilha. O último que entra é o primeiro a ser explorado, isso garante que eu vou explorar em profundidade, e vai começar com o meu nó inicial com um único elemento. Tá? E o resultado aqui eu começo ele como falha, ou seja, se isso aqui não retornar nada, ele vai retornar uma falha. Então, enquanto a minha fronteira não estiver vazia, né, enquanto eu tiver nós na minha fronteira, o que eu faço? Retiro o primeiro nó da fronteira, então vai ser o nó mais profundo, ele vai conseguir, né, isso aqui, o fato de ser uma pilha garante que eu vou explorar em profundidade. Testo se é o goal, então aqui da mesma forma, eu só testo se é o goal quando eu expando o nó, então se o nó que eu expandi for o goal, eu retorno esse nó, eu retorno a solução. Tá? Se não, se a profundidade desse nó for maior do que L, então você vai retornar que seu resultado é um cutoff, você parou, você vai parar a sua busca, ou seja, se eu cheguei no momento, né, e for maior do que L, eu paro a minha busca. Nota que se for na busca sem profundidade limitada, na busca em profundidade geral, eu não teria esse if aqui. Esse if só é válido para a busca com profundidade limitada. Tá? E aqui é um detalhe que é o seguinte, nessa implementação do algoritmo, eu não estou mantendo os nós explorados.
Por que eu não mantenho a lista de nós explorados? Porque aí, se eu manter a lista de nós explorados, ele deixa de ser linear em termos de memória. Então não vale a pena na busca com profundidade limitada, na busca com profundidade em geral e na busca com profundidade limitada, manter a lista de nós explorados. Então corre risco de haver nós repetidos. Para tentar evitar isso, existem maneiras de ver se você está gerando um ciclo no seu grafo. Tá? Ou seja, você gerou um nó que já apareceu ali. Então eu tento evitar isso aqui através desse if, dessa funçãozinha, se não tem ciclo. Tá? Então, exatamente para evitar eu entrar num loop infinito de ficar explorando um ciclo. Tá? Mas ainda assim, se meu espaço de estados for infinito, pode ser que eu não chegue nessa solução e fico num loop infinito aqui. Tá? Então, eu testo se não tiver ciclo. Se não tem ciclo, aí eu faço a mesma coisa. Para cada filho gerado pelas ações ali, pela expansão do nodo, a gente vai adicionar esse filho na fronteira. E aí vai continuar nisso aqui. Em algum momento, se a fronteira estiver vazia, eu retorno o resultado. Tá? O resultado pode ser ou uma falha, né, ou o cutoff aqui, se eu terminei por causa do meu limite. Tá? No caso da profundidade, de novo, da profundidade limitada. Então, em suma, é parecido com os outros algoritmos que a gente viu. A principal diferença é que aqui, em vez de usar uma pilha, em vez de usar uma fila, eu uso uma pilha para poder controlar a expansão em profundidade. E aqui eu não mantenho uma lista de nós explorados, né? Ou seja, para exatamente poder economizar a memória, para ele ser linear em memória. Então, para evitar loops infinitos, né, eu tento verificar se eu estou num ciclo aqui que eu consigo fazer isso analisando o meu grafo. Nosso último algoritmo é a busca em profundidade com aprofundamento interativo, ou Interactive Deepening Search. A ideia do aprofundamento interativo é o seguinte: a gente vai fazer repetidas buscas em profundidade limitada, só que aumentando o limite a cada iteração. Então eu começo com L igual a 0, depois com L igual a 1, depois com L igual a 2, vou aumentando o limite e começo a busca do zero. Cada vez que eu aumento o limite, eu começo a busca do zero e vou fazendo dessa forma. À primeira vista parece que é um trabalho desperdiçado, mas a gente vai ver que não é tanto assim, e esse algoritmo acaba sendo, dentre todos os algoritmos de busca sem informação que a gente viu, o melhor deles. Tá? Então, como é que o algoritmo funcionaria? Primeiro, com limite zero, eu só vou explorar a raiz, vou verificar, o meu goal está lá, não, acabou com o limite zero. Aí agora eu faço uma busca em profundidade com limite 1. Né? Então, expando a raiz, gerou esses dois, expando esse aqui, ele não vai ter filhos, expando esse aqui, acabou minha busca. Não achei meu goal, então fez a busca em profundidade completa com limite igual a 1. Então agora a gente passa para o limite igual a 2. Então começa de novo com o A na raiz, expande o A, gera o B e o C, expande o B, gera o D e o E, expande o D, não tem filhos, expande o E, não tem filhos, expande o C, expande o F, não tem filhos, expande o G, não tem filhos, acabou a busca em profundidade com limite 2. Aí, finalmente, eu faço a busca com profundidade com limite 3. Então, vai seguindo em profundidade, aí a mesma busca em profundidade que a gente viu, ele vai descendo até um nó mais profundo, até chegar no nosso objetivo, que, como eu falei, a gente considera que o objetivo está aqui no M. Né? Ou seja, ele fez várias buscas em profundidade, aumentando, em cada busca, aumentando esse limite. Tá? Qual que é a vantagem disso? A vantagem disso é que eu vou combinar os benefícios da busca em largura, ou seja, dele ser ótimo e ser completo, com os benefícios da busca em profundidade, que é ele manter na memória, ele tem um custo linear de memória. Né? Então ele vai ser, como eu falei, completo e ótimo, considerando, né, o custo crescente a cada passo, e ele não vai gastar memória, ele vai ser linear. Né? Mas aí vocês podem pensar, pô, mas eu estou repetindo um monte de expansão, então em termos de tempo, isso aqui vai ser muito caro, ou seja, eu vou ter o custo de tempo, né, de ter que repetir essa busca cada vez, vai ser muito caro. Mas não é tanto assim. Por quê? Porque, como é exponencial, cada nível que eu desço, a maioria dos nós vão estar nos níveis mais profundos. Né? Então, o custo, a complexidade do IDS seria
né? No primeiro nível, eu vou ter B nós e vou expandir esse primeiro nível D vezes. Então, só para situar aqui, D é a profundidade que eu vou encontrar a minha solução. Então, se eu vou encontrar minha solução na profundidade D, eu vou ter que fazer D expansões, D buscas em profundidade, com profundidade 0, 1, 2, 3, até chegar na profundidade D. Então, o primeiro nível, né, que vai ter B nodos, ele vai ser expandido D vezes. O segundo nível, que tem B ao quadrado nodos, vai ser expandido D menos uma vezes. O terceiro nível, que tem B ao cubo nodos, vai ser expandido D menos duas vezes. E assim por diante. O último nível, que tem B elevado a D nodos, só vai ser expandido uma vez, só vai ser gerado uma vez. Né? Então, ele continua, a complexidade de tempo dele continua sendo B elevado a D. Tá? Eu tenho um polinômio aqui, um polinômio um pouquinho mais caro, mas na prática, quem puxa o custo é o B elevado a D. Só em termos de comparação, o número de nós expandidos, né, o número de nós gerados com Iterative Deepening Search, considerando um branching factor igual a 10, ou seja, cada nó gera 10 filhos, e a profundidade da minha solução é igual a 5, seria 50, depois 400, ou seja, seria D vezes 10, 50 aqui, D menos 1 vezes B ao quadrado, dá 400, mais 3.000, mais 20.000, mais 100.000, né, que dá 123.450 expansões. Já a busca em largura, né, cada nó seria, cada nível expandido uma vez. Então, o primeiro nível é D, o primeiro nível é B, o segundo é B ao quadrado, B ao cubo, B à quarta e assim por diante. Né, aqui seria 111.110 nós expandidos. Por quê? De novo, porque quem puxa a complexidade, quem vai puxar a complexidade, é esse último nível aqui. Então, apesar do número de nós expandidos da busca em largura ser maior do que a da busca com aprofundamento interativo, ele não é tão maior assim. Todos dois têm a mesma complexidade. Tá? Então, só repetindo, né, a grande vantagem do aprofundamento interativo é que ele vai ser completo e ótimo da mesma forma que a busca em largura, e ele não vai gastar memória, ele vai ser linear em termos de memória, da mesma forma que a busca em profundidade. Por isso, dentre os algoritmos de busca sem informação, ele é o algoritmo mais eficiente. Por fim, tá, a gente tem uma pequena variação que pode ser aplicada em todos esses algoritmos, que é a busca bidirecional. Tá? A busca bidirecional faz duas buscas em paralelo, uma começando na raiz e outra começando no objetivo. Então, uma das buscas vai da raiz, vai dar do seu nó inicial na direção do objetivo. Tá? Enquanto a gente começa outra busca do objetivo indo na direção da raiz, expandindo a partir do objetivo. Né? Então, uma busca expande a partir da raiz, outra busca expande a partir do objetivo, e eu paro quando uma dessas duas buscas se encontra. Né? Então, quando um nó na fronteira aqui do meu start é similar a um nó que está na fronteira do meu goal aqui, né? Ou seja, todo nó que eu expando aqui, eu vejo se ele está na fronteira aqui, e com isso eu consigo ligar esses dois nós. E qual que é a vantagem disso em relação, por exemplo, à busca em largura? Se eu fizesse a busca em largura, né, a gente pode pensar que a minha solução está aqui, está numa profundidade D, né, vamos pensar que isso aqui é a profundidade, eu teria que basicamente analisar todos os nós que estão nesse círculo aqui, nesse círculo de raio D. Né? Já aqui, quando eu faço a busca em profundidade, eu tenho dois círculos menores. Né? Eu tenho esse círculo de raio D sobre 2, esse círculo de raio D sobre 2, e com isso, a área desses dois círculos somadas, né, e de novo, a área vai representar o número de nós expandidos, a área desses dois círculos somadas é menor do que a área desse círculo grande que seria da busca em largura. Portanto, a busca bidirecional ela tem complexidade de espaço e tempo proporcional a B elevado a D sobre 2. Ele é exponencial, continua sendo exponencial, mas a profundidade, o exponencial aqui é dividido por 2. Né? Então ele acaba sendo mais eficiente com isso. E ele vai ser ótimo e completo, dependendo, é claro, do algoritmo que está sendo usado. Então, se eu usar a busca em largura para os dois, ela vai ser completa, porque a busca em largura é ótima, né? E também é completa.
Só que o grande detalhe, o detalhe principal aqui da busca bidirecional é que eu tenho que ser capaz de andar para trás no meu grafo. Eu tenho que ter uma forma de sair do gol e ir gerando ações inversas, ou seja, qual foi a ação que me levou, qual que é o estado, tá, que eu fiz uma ação para chegar no gol. Então eu tenho que ir andando um pouco para trás na minha árvore. Isso nem sempre é possível. Tá? Mas quando é possível, a gente consegue, usando a busca bidirecional, reduzir a complexidade tanto de espaço quanto de tempo, por exemplo, da busca em largura.